tarde. Hoje nós vamos ter aula de história, tá bom? Vamos falar sobre dois assuntos diferentes, mas que fazem parte, né, da história em si. Um assunto está no livro Conquista e o outro no Viver Valores. Então, eu vou explicar, né, e cada um faz atividade de acordo com o seu livro, beleza? O conteúdo do Viver Valor do Conquista é histórias que as ruas contam, está na página 11. E no livro Viver Valores é Construindo Conhecimento, Fatos Históricos, tá bom? Página 155, tá? Vou iniciar com o Conquista e finalizar, fechar o conteúdo com o Viver Valores, beleza? Então, prestem atenção, por favor, para a gente não perder nada dessa explicação, tá bom? Nós sabemos que todas as ruas, elas contam uma história. De que maneira? Com as mudanças que acontecem nela. Essa sala de aula, ela tem uma história para contar, por quê? Porque ela passou por várias mudanças, várias pessoas frequentavam essa sala. Então, tudo isso faz parte da história desse ambiente, tá? Então, todos os lugares têm a sua história. Por quê? Porque aconteceram várias coisas naquele determinado lugar. Pode ter acontecido melhorias, pode ter acontecido mudanças, pode ter acontecido de pessoas diferentes morarem, transitarem naquele local. Pode acontecer da rua mudar de nome, como aqui a sala, por exemplo. Antigamente não era a nossa sala, era a sala do Jardim 2, se eu não me engano. Hoje já é a nossa sala. E assim por diante. Então, cada pessoa que passa aqui traz a sua história e faz a história acontecer nesse local. Principalmente nas ruas, tá bom? Nós sabemos que essa rua aqui, por exemplo, a rua da sua casa, a rua do lugar onde você mora, desde que você chegou, a maioria deles, se você mora um bom tempo no mesmo lugar, você pode observar que aquele lugar mudou. Mudanças aconteceram naquele local. Se você mora num local por alguns anos, você já vai perceber essa mudança. Eu moro na Ponte Alta há uns 15 anos eu moro na Ponte Alta. Então, eu sei que lá muitas coisas aconteceram. A rua do meu condomínio não era asfaltada, agora já tem bloquete. A rua não tinha padarias, não tinha mercadinho, não tinha muitas coisas naquele local. Mas com o passar do tempo, foi se modificando, tá? Então, as coisas que aconteceram naquele local antigamente fazem parte da história daquele bairro. Da mesma forma que as coisas que acontecem aqui na escola fazem parte da história da escola. Da mesma forma que as coisas que acontecem na vida de vocês fazem parte da história da vida de vocês. Entenderam? Então, tudo tem uma história para ser contada. Até mesmo o meu ventiladorzinho portátil, ele tem a sua história, tá? Ele também tem a sua história. Ou seja, de quando eu ganhei de presente, de quando eu abri, quando eu usei, quando ela não derrubou no chão. Enfim, tem a sua história. Por quê? Porque tem os acontecimentos com ele, tá bom? Então, tudo tem a sua história, tá? Por mais que seja um objeto, tem acontecimentos que foram vivenciados, que foram feitos com aquele objeto, tá bom? Na página 11, ó, a gente pode observar que tem uma rua, certo? Com vários quadradinhos com explicações, tá? A gente já pode perceber que, se nós olharmos do início da página e a gente for descendo, você vai observar que é como se estivesse passando o tempo. Perceberam aí? Se você olhar no seu livro de cima, que é bem antigo, a gente percebe também por conta da cor da fotografia. Antigamente do preto e branco, depois foi ficando mais amarelado, para chegar hoje em dia que é tudo colorido. As fotos e tal, registros. A gente pode observar também como as casas eram, como eles se locomoviam, crianças brincando na rua, coisa que hoje em dia é mais difícil, não é verdade? A gente observa também as casas, a iluminação, as roupas que as pessoas usavam. A gente pode ver que é tipo barro mesmo, né, a rua, né? Então a gente consegue observar que antigamente era dessa maneira. Passando um pouquinho de tempo, a rua já tem o quê? Tipo bloquete, as casas já se modificaram, tem um carro mais antigo, mas tem um carro. Quando chegamos na atualidade, a gente já percebe que é asfaltado, certo? As casas mudaram. Isso aqui é a mesma rua.
As casas mudaram, construções mudaram, a vestimenta mudou, iluminação mudou. Então, tudo se modifica com o passar do tempo, tá bom? A gente pode estar falando da minha casa. Ela vai se modificar com o tempo. Uma casa, por exemplo, que é construída, ela leva todo um tempo, tem toda uma história naquela casa para chegar onde ela é hoje. Na sua casa, por exemplo, ela foi construída e passa por várias etapas que ainda está passando, né? Por etapas de construção. Da mesma forma, na casa de qualquer um aqui, às vezes quer fazer um quarto novo, quer redecorar, enfim, tudo tem uma história. Em tudo se tem uma história, tá bom? Tira da boca, por favor. Isso é o quê? Hã? É o quê? O quê, Juliana? Começar. Continuando. Então, nós sabemos que tudo tem a sua história, tá bom? Vamos lá para a leitura. A gente vai iniciar bem daqui de cima, tá bom? As crianças brincavam com tranquilidade, pessoas andavam de bicicleta, a iluminação das ruas era feita por lampiões, que funcionavam a gás ou a óleo. Há muito tempo as ruas eram de terra e não havia movimento de carros. Com o tempo as ruas passaram a ser pavimentadas com pedras chamadas de paralelepípedos. Muitas ruas ganharam calçadas e pequenos jardins. O movimento de carros começou a crescer. O traçado de algumas ruas precisou ser alterado para dar lugar a prédio ou para serem ampliadas. Uma pessoa que mora muito tempo na mesma rua se torna testemunha das mudanças que nela ocorrem. Vocês podem observar que bem antigamente tem um menininho na janela, estão vendo? E atualmente tem a mesma pessoa, só que ela está mais velha. Então ela presenciou e ela passou por todas essas mudanças na sua rua, tá bom? Atualmente os carros tomam conta das ruas das grandes cidades. No entorno delas são construídos edifícios e não é mais comum as crianças brincarem na rua como antigamente. Ó, eu tenho 25 anos. Quando eu era mais nova, que eu morava no Guará, a gente brincava muito na rua. A gente ficava assim, até meia-noite, e meia brincando na rua. Hoje em dia a gente não pode por questões de segurança, né? Não tem como a gente ficar até tarde. A gente não fica até tarde porque às vezes até a gente mesmo não gosta dessas brincadeiras, a gente prefere jogar um videogame, entre outros. Infelizmente, porque a brincadeira na rua é muito mais sadia, faz muito melhor a saúde, tá bom? Por N situações, né, que com o passar do tempo a gente foi diminuindo. E também a questão da movimentação da rua, porque antigamente não tinha tanto carro, né? Dependendo da época não tinha nem carro, era só bicicleta, dependendo do local, certo? Então, com o passar do tempo, a movimentação foi aumentando e também fica perigoso, né? A questão de atropelamento, entre outros, beleza? Vamos para a próxima página, pode falar. Isso mesmo, a questão de sequestro, de assalto, né? Tudo isso hoje em dia está muito perigoso, né? Infelizmente. Na próxima página, na página 12, já tem uma atividade para vocês fazerem. Na página 13 também já tem uma atividade. E agora nós vamos para a página 14, tá bom? Falar sobre a rua e os nomes e o nome delas, tá? Vamos lá. A memória de uma cidade também está preservada no nome das ruas. Muitas vezes o nome das ruas, assim como fazem os monumentos, homenageiam povos, fatos e personalidades que fizeram parte da história da cidade e de um país. No passado, em algumas cidades, o nome de uma rua era dado de acordo com os trabalhos realizados pelos moradores do local. Havia, por exemplo, a Rua dos Sapateiros, Rua dos Alfaiates, a Rua do Comércio, entre outros. Então, até mesmo para a questão de facilitar a vida das pessoas que moravam naquele local, as ruas recebiam o nome dos serviços, Rua Sapateiros, Rua do Comércio, Rua do não sei o quê. Ficava mais fácil de se localizar no local, tá bom? Da mesma forma, gente, que eu vou entrar na questão dos fatos históricos, né, no livro Viver Valores. Muitas ruas também recebem um nome de acordo com os fatos históricos, tá bom? Tudo isso faz parte também, beleza, gente? Agora, e as atividades dessas páginas que eu falei,
Vai estar tudo nas instruções, tá bom? Para vocês seguirem e fazerem direitinho, tá? Agora nós vamos para o livro Viver Valores, na página 155. E nós vamos... Não é para fazer agora, tá, gente? E nós vamos dar continuidade, tá? A questão dos fatos históricos, tá bom? Todos nós, seres humanos, fazemos a história. Crianças, jovens, idosos, homens, mulheres, ricos, pobres, trabalhadores e governantes. Juntos, fazemos a história da nossa comunidade e do nosso país. Foi o que eu falei para vocês. Tudo tem uma história. A sua vida tem uma história, a sua vida tem uma história. Cada um de nós temos uma história para contar. Temos acontecimentos, tem muitos acontecimentos, entre outros, tá bom? Vamos lá. Fatos históricos são acontecimentos importantes para uma pessoa ou grupo de pessoas. Vamos supor, um fato histórico na vida do Gabriel, quando ele aprendeu a andar, porque foi muito importante para a família dele, para a mãe dele, ficou muito feliz e tal. Um fato histórico para a família da Sofia, quando caiu o primeiro dente, ficaram muito felizes. Um fato histórico para a Júlia, quando ela nasceu, certo? Um fato histórico para a Ana Beatriz, quando ela falou a primeira palavrinha. Então, tudo isso é um fato histórico. Quando é um momento muito importante para a família, é um fato histórico, tá bom? É um fato histórico. Aí agora os outros acontecimentos são, né, fazem parte da história. Mas um fato histórico quando tem uma importância maior do que os outros acontecimentos, tá bom? Assim, podemos ter fatos históricos que podem ser grandes ou pequenos. Por exemplo, o batizado de uma pessoa, um casamento, também é um fato histórico importante para aqueles que estão se casando e para as suas famílias. Mas não é tão importante para as pessoas que vivem na cidade. Ou seja, esses fatos históricos que eu citei, de dente cair, de aprender a andar, de falar a primeira palavrinha, é um fato histórico importante para a sua família. Não é para a cidade, não é para o estado, não é para o mundo. É um fato histórico para a sua família, tá bom? Agora, quando uma pessoa tem uma doença, está pedindo ajuda na internet, né? Como a Kiara, que é uma criança de Águas Claras pedindo de ajuda, de doação, que tá repercutindo no país todo, né? Para ajuda e tal. Aí sim, é um fato histórico que é conhecido por muitas pessoas. E quando ela vencer a doença, vai ser um fato histórico capaz de ser conhecido no mundo. Porque ela precisa de um remédio mais caro do mundo, né? Então, se vocês tiverem interesse de ajudar, vocês procurem o Instagram dela direitinho, né? Tem vários outdoors espalhados por aí pedindo ajuda e tal. Enfim, é um fato histórico que é importante, né? Porque todo mundo conhece, tá? Para a cidade toda, para o estado, para o país, tá bom? Vamos lá. Já a independência do Brasil foi um fato histórico importante para todos os brasileiros, mesmo para os brasileiros que não se conhecem. Ou seja, a independência do Brasil foi um fato histórico importantíssimo para o nosso país, tá bom? E esse fato histórico é de extrema importância para todos os brasileiros, mesmo que eu não conheça. Eu conheço. Vocês conhecem todo mundo que mora aqui no Brasil? Todo mundo vocês conhecem? Não, porque são milhares e milhares de habitantes, milhões de habitantes, certo? Então, por mais que a gente não se conheça, foi um fato muito importante para todos nós, tá bom? Beleza? Vamos lá. O estudo do passado é feito pelo historiador. Ele investiga os acontecimentos do passado por meio de vestígios, que são pistas deixadas pelas pessoas. Ele procura compreender o significado dessas pistas para explicar o que aconteceu e por que aconteceu. Então, gente, vocês sabem como os primórdios viviam? Por causa dos vestígios que eles deixavam no local. Roupas, utensílios, o osso, né, das pessoas, o crânio, a arcada dentária. Então, os vestígios que eles deixavam desde bem antigamente ajudam os historiadores a descobrir como eles viviam. As pinturas feitas nas paredes das cavernas. Então, tudo isso são vestígios importantíssimos para os historiadores estudarem, certo? E saberem o que aconteceu, tá? Um vestígio da vida de vocês: fotos, vídeos, roupas que às vezes
a mãe guardou seu sapatinho, um dente, o cordão umbilical. Então, esses vestígios também são importantes demais para a história de vocês, tá bom? Para que vocês possam para os filhos, para os netos, para os bisnetos contar a história. Ah, nessa foto aqui aconteceu tal coisa, e nessa daqui aconteceu tal coisa. Ó, esse aqui foi meu primeiro sapatinho, e assim por diante, tá bom? Da mesma forma, são os acontecimentos mais antigos que são importantes de maneira ou no país ou mundialmente, tá bom? Por exemplo, a abolição da escravidão. Tem um documento que foi assinado, tinham cartas feitas pelas pessoas, certo? Tinham pinturas que registravam tudo isso. Então, tinha também os quilombos, né, que eram a família dos quilombolas, enfim, que estavam todos fazendo parte dos vestígios, né, pesquisando e tudo mais. Então, eles sabem o que aconteceu por conta dos vestígios que foram deixados. Documentos, tá bom? Tudo isso faz parte. Beleza, gente? Ah, tá beleza? Na represa! Ah, então tá bom. Então esse conteúdo é muito tranquilo, é muito legal, sabe? Quando a gente começa a pesquisar sobre os vestígios, sobre os fatos, sobre a história da nossa rua, a gente aprende muita coisa, tá bom? Então eu vou colocar as instruções pra vocês, as atividades que devem ser feitas, tá bom? Pra vocês fazerem direitinho, tá? E é isso. Um grande beijo e até a próxima aula.